Pessoal, bom dia ou boa tarde, né? Tá no limite, bom dia ainda. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live hoje. Deixa eu ver se o pessoal tá a postos, acertar tudo direitinho aqui. O Heber está controlando lá para mim, mas parece que já tá dando tudo certo. O Jorge Tadeu já tá assistindo. Obrigado aí, Jorge. Nós vamos ter muitos assuntos interessantes hoje, viu? Vamos falar de Brumadinho, deixa o pessoal ir entrando aí. Tá tudo bom com vocês? Todo mundo aí de quarentena, com essas dificuldades todas, a gente doido para ir pra rua para tirar esse Bolsonaro, né? Doidinho para ir pra rua, pô, precisando de manifestação. Bolsonaro dá para tirar ele, hein, pessoal? A gente unificar em torno do impeachment, dá pra gente tirar o Bolsonaro. O governo só vai desgastando. Parece que vai escorregando tudo pelo dedo, né? Governinho ruim mesmo. Ô Luma, bom dia. O Wallace, bom dia também. Adivaldo, o pessoal tá entrando aí. Nós vamos começar a live. Tem vários assuntos para falar com vocês hoje. O pessoal do MAB também entrou aí com a gente. Queria falar um pouco com vocês sobre Brumadinho, hein? Tivemos uma vitória importante na Câmara, eu vou falar com vocês sobre ela. Matheus, amanhã tem uma live na Universidade Federal São João del Rei, verdade. Manda um abraço pra Lívia aí, viu? Ângela, obrigado aí pela presença. Vitor, dando um bom dia. Darcy. Muito bem, pessoal, vamos chegando aí pra gente começar essa live aí, que nós pelo menos umas 200 pessoas, pra gente começar bem a live, né? Vamos falar do Bolsonaro, tem muita coisa para falar aqui hoje. Brumadinho já anunciei. Então vamos lá, ó. Que tal o nosso Lula livre? Aí, filho, começar a live aí, pessoal, acordar tudo. Olha, deixa eu começar alguns assuntos com vocês hoje. Eu vou começar com Brumadinho, tá? Depois eu falo do Enem, que eu anunciei que ia falar aqui, que nós tivemos uma vitória importante agora. O Weintraub não aguentou não, não aguentou o tranco do Senado ontem não. O Senado foi 71 votos para adiar o Enem, a um voto só dele, o Eduardo Bolsonaro, que votou contra adiar o Enem. Agora, tá na pauta de hoje da Câmara, viu? Nós estamos colocando na pauta para adiar o Enem. Aí o Weintraub, com medo, sabendo da derrota na Câmara, está dizendo que vai fazer o adiamento por 1 ou 2 meses. Mas nós não estamos gostando disso não, não é só 1 ou 2 meses não, viu, Weintraub? A Câmara e o Senado querem aprovar isso, é para fazer o Enem depois de terminado o ano letivo. Você não entendeu o recado não, mas eu vou explicar direitinho. Pessoal, deixa eu falar com vocês de Brumadinho ontem. Brumadinho, vocês acompanharam aquela tragédia, foi uma tragédia que teve Mariana, depois veio a tragédia de Brumadinho. Já existiram outras antes. Isso é um negócio que a gente chama de barragem montante. E eu fui o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito lá na Câmara Federal. E no caso de Mariana, eu fui o relator também aqui na Assembleia Legislativa, que eu era deputado estadual. Eu não esperava ter que fazer a mesma coisa que fiz com Mariana, sendo relator da Comissão externa especial da barragem aqui em Minas, de Mariana, na Assembleia Legislativa, e quando eu cheguei no Congresso Nacional, na Câmara Federal, assumi então logo a relatoria dessa CPI. Foi um trabalho muito importante, nós indiciamos um monte de gente. Ontem eu mostrei inclusive um livro que é um retrato deste caso, vou mostrar para vocês aqui rapidamente, vou ver se isso aqui não cai. É rapidinho, porque o meu livro está aqui servindo de... Aqui, ó. Aqui eu consigo falar com vocês bem, peraí. Esse aqui é o relatório nosso da Comissão Parlamentar de Inquérito que eu vou mostrar para vocês. Este relatório eu fiz e ele indiciou 21 pessoas. Esse aqui é um quadro de um artista que chama Ricardo Ferrari, e ele doou esse quadro para a Câmara. Esse quadro é belíssimo. Aqui é o que eu coloquei na capa, a foto do quadro. Brumadinho e Mariana. O Brumadinho tentando entregar uma flor para Mariana no meio da lama. Então isso aqui é o nosso relatório.
tem aqui os indiciamentos, tudo que aconteceu. O que aconteceu lá, vocês sabem, foi crime, né? A Vale sabia daquilo, mas não disse para ninguém, que era para não paralisar o funcionamento da mina. E, portanto, não paralisando o funcionamento da mina, ela continuava lucrando. E escondeu, inclusive, dos seus trabalhadores que estavam debaixo da barragem. E quando ela rompeu, morreram 140 pessoas. De lá para cá, a gente vem, além de buscar punição para os responsáveis, buscando alterar a legislação. E ontem eu consegui aprovar lá na Câmara Federal um projeto importante, um deles, que é o de segurança na barragem. Agora tem mais 3 no Senado, que é o dos política de proteção aos atingidos de barragem, é o PENAB, que quem me ajudou a fazer foi os companheiros do MAB, é um projeto importantíssimo, já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Tem lá um projeto do ecocídio, que coloca como crime ambiental essas tragédias dessas mineradoras, e tem um outro que melhora a defesa civil. Então esses 3 projetos ainda precisam ser aprovados. Ontem nós aprovamos segurança na barragem. Só para dar para vocês uma ideia. Nós proibimos barragens a montante e alteamento dela, ou seja, não pode mais subir alteamento de barragem a montante. Então essa barragem acaba no Brasil como um todo. E além de acabar, eles têm que descaracterizar, têm que acabar com a barragem depois de terminado o uso dela, que agora é proibido. Eles têm também que descaracterizar, ou seja, tirar os rejeitos, transformar aquilo em outra coisa que não barragem e entregar para a população. E tem um prazo para fazer isso. Nós colocamos multas que podem chegar, se eles não cumprirem a lei, por exemplo essa, pode chegar a R$1 bilhão. E nós retiramos de lá também uma coisa que eles colocaram, que é o direito de lavrar, independente de qualquer coisa. Ninguém tira, parece um direito sagrado, nós tiramos isso. Se houver crime, eles perdem o direito de lavra. Isso é muito importante. Perde o direito de lavra, nós podemos até estatizar esse direito de lavra, que é um projeto que eu tenho também, de reestatização da Vale. Bem, nós proibimos barragens, as pessoas não podem mais ficar em zonas de autossalvamento. Se for isso, não tem barragem, não pode ser feita. Garantimos preservação da saúde e segurança dos trabalhadores, das mineradoras. Enfim, pessoal, depois eu vou mandar para vocês um resumo dos avanços. Então, vamos comemorar isso. Conseguimos aprovar por unanimidade, claro que uma pressão social muito grande. Então, não vamos esquecer Brumadinho. Ali foram 270 mortes, com mais 2 mulheres estavam grávidas. Então foram 272 vidas humanas que nós perdemos. É muito sério aquilo, e a Vale continua tendo lucros absurdos. Então isso aqui eu queria comemorar com vocês, dizer que foi uma vitória importante. Eu estou muito feliz de ter sido o relator dessa CPI e ter conseguido essa conquista. Pessoal, bem, agora infelizmente as outras notícias não são boas, né? Também no governo Bolsonaro, difícil ter notícia boa. Mas ontem passamos de 1.000 mortes, né? 1.167 pessoas mortas do coronavírus. E no final do dia, o presidente Bolsonaro fazendo gracinha, debochando, como se nada tivesse ocorrido. E depois comemorando o número de mortes que teriam sido salvas, o número de vidas que teriam sido salvas. Mas fingindo que não sabia do número de mortos que vem pelo coronavírus. E infelizmente nós ainda não estamos no pico da crise da pandemia, porque com estas investidas que o Bolsonaro dá contra o distanciamento social, as coisas tendem a piorar. E ele não paga o salário de R$600, atrasa, não paga os estados e municípios, nós já aprovamos essa lei há mais de 10 dias, não coloca à disposição dos micro e pequenos empresários os recursos que também já foram aprovados na Câmara Federal. Então ele vai atrasando o processo para obrigar as pessoas a sair do distanciamento social. Essa é a jogada que o Bolsonaro está fazendo, que precisa ser denunciada. E trata isso com desdém, com piada. Realmente é um presidente que nós precisamos de conseguir o impeachment dele. Eu vou dar notícia para vocês do impeachment amanhã.
Mas o PT já está preparando a peça do impeachment. Nós vamos apresentar junto com o PSOL e o PCdoB, os 3 partidos. O PSB, PDT e Rede já apresentaram pedidos deles. Então nós vamos apresentar esse outro com mais 200 a 300 entidades do movimento social com pedido de impeachment. E vamos fazer um grande ato, provavelmente quinta-feira. Vai ser o ato para a apresentação do impeachment do Bolsonaro. Então essa é a notícia que eu tenho que dar para vocês, que vai fortalecer o movimento do Fora Bolsonaro. O Bolsonaro, com isso, vendo que o bicho está pegando, o Celso de Mello deve divulgar o famoso vídeo, onde foi aquela reunião de malucos que eles tiveram de ministros, e o Celso de Mello deve divulgar. Aquilo vai colocar lenha na fogueira do Fora Bolsonaro, seja por impeachment ou seja por denúncia do Supremo. O Supremo também pode denunciar, e ele denunciando e abrindo investigação, se a Câmara aceitar que se abra a investigação, ele é afastado por 180 dias. Então a possibilidade de retirar o Bolsonaro, ela está virando uma possibilidade concreta. O que ele tem feito? Se aproximando do Centrão. Vocês viram, né? Entregou para o Centrão o FNDE, o Fundo Nacional de Educação. Esse FNDE é um fundo de aproximadamente 54 bilhões, ele entregou para pessoas ligadas ao Centrão para ter o controle disso. Então ele está tentando fugir do impeachment, se juntando a Roberto Jefferson, se juntando àquela quadrilha que a gente já conhece. Esse Roberto Jefferson é um quadrilheiro. E o Bolsonaro se junta a eles para tentar ter votos o suficiente para não ter o impeachment, porque o Centrão tem lá uns 200 votos. Então ele acha que vai controlar a partir do acordão que está fazendo com o Centrão. Então vamos ficar de olho em relação a isso. Por falar em Bolsonaro, Centrão, etc., vocês viram que hoje saiu mais uma ministra dele, agora é a Regina Duarte. Foi embora a Regina Duarte, durou 3 meses. Eu vi aqui na internet uma pessoa comentando que a duração dela foi de um pum. Num governo de porcaria, para não dizer outra palavra, a Regina Duarte foi um pum lá. E um governo desse passou rápido. Agora, nada comemorar dela sair não, porque ele já está nomeando outro, tão ruim quanto, ou pior, né? Ele consegue achar pessoas pior ainda que a Regina Duarte para colocar lá. Dá uma saudade do Lula, né? Hein? Uma saudade do Gilberto Gil. Vocês lembram Gilberto Gil indo na ONU, cantando, pegou a viola lá e cantou, o mundo inteiro cantando com o Brasil. Era outra coisa, né? Política internacional, a gente tinha um ministro que tinha uma projeção internacional igual o Gilberto Gil. Agora a gente vê a Regina Duarte, que fica 3 meses para vir um outro pior que ela. Meu Deus do céu, não é fácil não. Bem, pessoal, por fim eu queria comentar com vocês 2 assuntos. O Enem eu vou falar daqui a pouco, mas falar para vocês da Amazônia também. Aquela medida provisória 910, que é a MP da grilagem, ficou assim chamada, nós conseguimos derrotar. Ela caducou, perdeu a validade. Foi uma ação nossa da bancada do PT e da oposição e da esquerda, aguerrida, nós impedimos. Ela, na verdade, aumenta a propriedade de terra para grileiros. Então, os grileiros, que hoje você pode, um pequeno produtor, ter até 4 módulos de terra, que ele pode colocar para si, pode ter a regularização fundiária, eles estão passando para 10 módulos, o que é muito grande no Brasil como um todo, e isso incentiva quem fez grilagem a ficar com essa terra para eles. Esse é o projeto da medida provisória que o Bolsonaro mandou para lá, a chamada MP da grilagem, que juntou artistas do Brasil e do mundo inteiro contrário. Agora, derrotada a MP, eles querem apresentar um projeto de lei. Talvez entre em pauta hoje, nós estamos lá tentando resistir. Então, vocês puderem, mandem também para os deputados para não aprovar o PL da grilagem. Era o MP da grilagem, agora o PL da grilagem. Então, essa é uma luta que nós estamos tendo lá. Por fim, deixa eu falar com vocês do Fundeb. Olha, os estudantes, vocês viram aí essa briga, né? O Bolsonaro querendo manter a data do Fundeb, mesmo com a pandemia, o que prejudica os estudantes de maneira geral, em especial os estudantes mais pobres, que teriam que fazer o Enem sem estar agora estudando por causa da pandemia.
Para aqueles que têm em casa condições de estudo, condições melhores, faz um efeito menor. Mas para quem é mais pobre, está em escola pública, as escolas estão fechadas, como que ele vai participar desse processo de Enem? Então, evidentemente, vai prejudicar a grande massa dos estudantes brasileiros. E o Weintraub não está nem aí. Diz que para ele tanto faz, que tem que passar são os melhores mesmo, assim ele fala. Então, os outros que são mais pobres, que têm mais dificuldade, que se dane. Que é a política que o governo Bolsonaro tem tido para tudo nesse mundo. O que demonstra que é um governo que não pode ter continuidade, porque é um governo que não protege o povo brasileiro, e sim as elites brasileiras. Bem, ontem no Senado foi apresentado um projeto de lei que foi aprovado. E esse projeto de lei, ele adia o Enem. Foi uma campanha belíssima que foi feita também pela UNE, pelos estudantes, pelos professores, educadores. E nós conseguimos aprovar no Senado, a bancada do PT teve um papel importante, nossos senadores, por 71-1. Só um senador, ele, o Flávio Bolsonaro, o da rachadinha, o do Queiroz, o miliciano que lava dinheiro em loja de chocolate, só ele é que votou para que o Enem não fosse adiado. Então foi uma surra que o Bolsonaro tomou. Nem o tal do Centrão no Senado conseguiu segurar. Nem os bolsonaristas tiveram coragem, tamanha pressão que os estudantes fizeram. O que demonstra que esse Bolsonaro é muito garganta, mas quando o povo junta ele não aguenta nada, não tem base social e é muito gargantinha. Isso mostra também que se a gente tiver força, tiver unido, não tem cara feia de Bolsonaro que nos assuste não. Então foi uma vitória belíssima e o adiamento neste projeto é para depois que terminar o ano letivo. Enquanto não terminar o ano letivo, não tem que ter Enem. Essa que é a proposta do projeto de lei. Bem, aprovado no Senado, ele está lá na Câmara. Nós estamos para votar ele hoje. Agora o Weintraub, o nazista, vendo que vai perder a votação na Câmara, está anunciado que ele vai tomar outra trauletada lá, ele agora anunciou que vai adiar o Enem por 1 ou 2 meses. Mas não é bem o que nós estamos querendo, não. Nós vamos discutir hoje na Câmara de manter esse projeto de lei. Porque ele faz com que o adiamento se dê, repito, quando terminar o ensino médio. Aí, terminado o ano letivo do ensino médio, as pessoas vão fazer o Enem, mas tem que terminar o ano letivo. Não dá para ele atropelar e marcar uma data com as pessoas sem ter tido acesso ao conjunto do aprendizado que precisam de ter. Então, essa batalha ainda continua hoje lá na Câmara, vocês fiquem atentos. Nós vamos estar lá à disposição para estar representando isso. Bem, então eram essas notícias que eu queria dar com vocês, mas é claro, tá aqui, Zema, vulgo Eu Ovo, aumentou em 150% a conta da CEMIG. Aqui está um monte de denúncia contra o Zema. É a Carla, minha esposa, está chegando aqui, já estamos indo também para o almoço ali, né? Não posso convidá-los, mas estamos aí. Pessoal, é o seguinte, eu falava do Zema, tem muita gente perguntando, o Zema ficou de anunciar agora, 12h30, está quase na hora, a escala de pagamento do servidor público. Olha, primeiro, o Zema tem dinheiro para pagar, isso é muito importante, em especial a educação, que ele tem dinheiro do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, eu já falei isso com vocês. A deputada Beatriz Siqueira, presidente da Comissão de Educação, e o Aurívio, que é o professor que preside o Fundeb, já denunciaram que o dinheiro está na conta, o dinheiro do Fundeb, e que o Zema pega o dinheiro da educação e gasta em outras coisas. Portanto, ele comete crime em desvio do dinheiro do Fundeb. É isso que o Zema tem feito. Bem, ontem ele anunciou que ia pagar o 13º, que está atrasadérrimo. E hoje diz ele que vai anunciar os recursos e a escala de pagamento. Ele faz hora com o servidor público, porque ele tem este recurso que eu falei do Fundeb, e ele devia pressionar o Bolsonaro, para o Bolsonaro sancionar a lei que nós já aprovamos, tem 2 semanas na Câmara, que são os recursos para os estados e municípios de socorro aprovado pela Câmara Federal. O Bolsonaro faz hora com isso para pressionar os estados para que eles acabem com o distanciamento social, que é essa política genocida do presidente Bolsonaro.
E o Zema, como é um puxa-saco dele, fica dando declaração, ao invés de pressionar para sancionar, como está fazendo outros governadores, ele fica de pires na mão, fazendo acordos ruins para o estado de Minas Gerais, e mais do que isso, querendo que no bojo desse projeto se faça um arroxo ao serviço público, aos servidores públicos para frente. Então o Zema faz um desserviço a Minas Gerais, ao nosso serviço público, à educação, à saúde, à segurança pública. O Zema é um governador que está surpreendendo para baixo, se é que pode, né? Se alguém tinha alguma expectativa no Zema, ele piorou a expectativa dele. E ele tem esse recurso. O que vai ser enviado para Minas Gerais é em torno de 12 bilhões. São 7 bilhões que ele deixa de pagar de dívida com a União, que está nesse projeto que nós já aprovamos na Câmara e no Senado. 3 bilhões de recursos livres e mais 2 bilhões para a saúde, onde também da saúde ele pode pagar os servidores de saúde. Então o Zema está tentando, na pandemia, economizar, arrochando o servidor público e querendo passar a ideia de que Minas Gerais só tem jeito de se privatizar a CEMIG, se privatizar a Copasa, o que é uma mentira do Zema. Então é preciso também denunciar o governador Zema e o conluio que ele faz com este Bolsonaro. Me lembra o conluio do Azeredo, quando foi governador, com Fernando Henrique. É a mesma coisa, o mesmo puxa-saquismo. O Azeredo vendeu bens de crédito real, vendeu a CEMIG, que depois o Itamar, e hoje o Denis, que eu fui relator do processo, retomamos a CEMIG para a gente. Mas o que ele faz é se vincular, como o Azeredo fazia, o Fernando Henrique, a tudo que o governo federal queria, mesmo sendo prejudicial para Minas. É o que o Zema está fazendo. Então nós estamos de olho também no Zema. Pessoal, é isso então. Um bom almoço para todos. Continuem firmes na luta. Eu vou passar para vocês, amanhã nós vamos fazer uma outra live, e eu vou passar para vocês como é que está a questão relativa ao impeachment do Bolsonaro que nós vamos apresentar. Tá bom? Não esqueçam de Brumadinho, já dei notícia disso, foi uma vitória muito importante que nós tivemos ontem. O Milton está mandando aqui um fora Bolsonaro. Pessoal, põe aí um fora Bolsonaro bem grande, hein? Vamos tirar esse Bolsonaro. E a ideia é essa aqui, ó, que o Manuel falou, é fora a chapa do Bolsonaro e Mourão. Por que pode ser as duas? Foi bom o Manuel colocar isso. Vocês viram agora que o tal suplente de senador do Flávio Bolsonaro, ele fez uma denúncia de que a Polícia Federal, no segundo turno das eleições, para ajudar o Bolsonaro, simplesmente deixou de fazer a denúncia da rachadinha e das falcatruas do Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro é acusado de roubar gasolina na Câmara Federal. Ele pegava nota fria e, se você pegar durante um mês, dava para ele dar a volta na terra. E ele ia nos postos de gasolina, isso o presidente Bolsonaro como deputado. Pegava nota fria de gasolina para apresentar na Câmara Federal. É coisa de bandido, de ladrão de galinha. Isso é o Jair Bolsonaro. Os filhos dele é a mesma coisa. Pega dinheiro dos servidores, põe na conta dele e vai alimentando as milícias. Depois fez a loja de chocolate para lavar dinheiro e ali ele ia pagando as milícias. E essas milícias são responsáveis pela morte de Marielle. Então você vai pegando o fio da meada. Essa é a gente que está no entorno da família Bolsonaro. E a Polícia Federal, ao invés de, durante o período em que a denúncia foi feita, torná-la pública e fazer com que avançasse a investigação, ela parou de investigar para ajudar o Bolsonaro nas eleições. Isso, o suplente senador do Flávio Bolsonaro foi lá agora, confessou e disse que tem prova e vai mostrar a prova. Aliás, vai depor hoje, hein? Atenção lá, que é mais um escândalo. E, ao mesmo tempo, o que fez o senhor Moro? E depois, com isso, virou ministro. E o que fez o senhor Moro com a Lava Jato? Pegou uma denúncia falsa do Palocci, uma denúncia comprada, julgou na Rede Globo, a Rede Globo julgou para a imprensa toda no Brasil, de uma mentirada danada do Palocci em relação ao Lula para prejudicar a campanha do Haddad, também no mesmo momento do segundo turno. Então uma eleição comprada, arranjada, que levou em conta os auxílios da Polícia Federal naquela época e também da Operação Lava Jato do juiz Moro,
Então, um conluio para eleger esse Bolsonaro. Como prêmio, o Moro virou ministro. Agora brigou com o Bolsonaro e colocou os podres para fora, como se não soubesse antes. São dois bandidos, como disse o presidente Lula. Mas com isso, nos coloca a chance e a oportunidade de pedir, como o Manuel falou ali, não apenas fora Bolsonaro, mas fora Bolsonaro e o seu governo, tendo uma anulação da eleição e a convocação de outras eleições. É possível isso através de uma emenda constitucional na Câmara Federal, que já está lá tramitando, que é antiga, é do deputado Miro Teixeira, e com ela nós podemos sim ter novas eleições no Brasil. Então é isso. Maria Zildo pedindo para eu falar do Centrão. Eu falei um pouco do Centrão, mas o Centrão é um agrupamento em torno de 200 deputados, comandados por Roberto Jefferson, pelo Valdemar da Costa Neto e outros políticos que só pensam em dinheiro, só pensam em desvio de verbas. E este Centrão é que Bolsonaro está querendo aglutinar para eles para impedir impeachment, está distribuindo cargos. Então ele distribuiu, por exemplo, o FNDE, que é uma bolada de 54 bilhões de orçamento. Entrega para eles e deixa eles gastarem da forma que quiser, portanto, burlando licitações. Este é o Centrão que o Bolsonaro agora está se aliando. Ele que fingia que não queria a velha política. Mentira também, estelionato eleitoral. O Bolsonaro sempre foi deste Centrão. Sabe qual era o partido inicial dele? Era o PP, aquele do Paulo Maluf, um dos partidos que mais foi denunciado por corrupção no tal do mensalão e assim por diante, foi esse PP. Esse era o partido do Bolsonaro. Ele também já foi do PTB, do Roberto Jefferson, também do Centrão. Então ele era um deputado, esse Bolsonaro, do chamado baixo clero. Ele era um deputado de receber essas emendas e de fazer falcatruas como roubar gasolina. Isso era o perfil do Bolsonaro. E falava asneiras, incentivava tortura, falava para o público dele, geralmente milicianos, que ele queria inclusive legalizar as milícias, era a bandeira do Bolsonaro. O impressionante é como é que ele conseguiu virar presidente da República. Foi mesmo esse processo de golpe. E teve Aécio Neves, que não respeitou o resultado eleitoral, os tucanos juntaram com o DEM, então a direita, querendo tirar o PT, deram o golpe na Dilma e, ao invés, evidentemente, deles se colocarem para disputa, eles criaram o Bolsonaro. Agora está todo mundo aí passando aperto com esse presidente e é preciso retirá-lo. E o Centrão agora colocou o seu preço. Bolsonaro, para você não ser retirado, tem um preço. Entrega FNDE, entrega isso, entrega aquilo. Então é isso. O Agilson está dizendo aqui que a esquerda toma tubaína e que o Bolsonaro toma outras coisas. Não vou nem falar o que é, mas eu concordo, viu? A Thelma também, dizendo que o Maia está dando toma lá da cara. O Maia parece estar com medo, né? Ele não coloca o impeachment, vai ter que colocar. Nós vamos começar a pressionar o Maia para que ele possa colocar o impeachment. Ó, tem um coxinha aqui, ó, PT nunca mais. Aqui, ó, coxinha. Cuidado, viu, coxinha? O dia seu está chegando já, porque é só desastre esse Bolsonaro. Cuidado aí, não vai tomar esse remédio que ele manda, não, que isso aí tá matando gente adoidado. E ele tá mandando vocês tomarem, vê se não obedece ele não, senão você morre também, o coxinha. Cuidado aí com o Bolsonaro, não escuta ele não. O Milton está dizendo fora Bolsonaro. O nível, pessoal, o número de coxinha de bolsonarista aqui, ele diminuiu assim. Antigamente eu abri uma live, vinha muito robô bolsonarista. Agora não, vem um ou outro que aparece. O gado está indo para o abate. A Thelma falou que o gado está indo para o abate, mas é mais ou menos isso mesmo. E cada vez o gado diminui mais. Então nós vamos conseguir sim, ó, Caratinga, o Gilson, é o Gipão, o Gilson, um abraço, viu? Caratinga está com fora Bolsonaro, pressionar o Maia, Sandin falando fora gado, o gado coitado, o gado está perdido e cada vez as manifestações diminuem mais. Então pessoal, a nossa live hoje foi isso, hein? Nós lamentamos aqui o número de mortes, passou de 1.000, foram quase 1.200 mortes no dia de ontem.
pelo coronavírus, Covid-19, e o Bolsonaro rindo disso e fazendo piada. Esse foi um primeiro assunto nosso. Isso leva ao reforço que eu falei do impeachment dele, da ação do STF e do impedimento da chapa para a gente ter novas eleições no Brasil. Esse foi um assunto que nós tratamos. Eu falei aqui de Brumadinho, comemorando a vitória importante ontem. Eu que fui o relator da CPI, eu tenho muito orgulho de ter sido o relator dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando acabar esse processo de pandemia, vocês vão buscar comigo lá no meu escritório em Belo Horizonte ou lá em Brasília, um exemplar deste livro que eu pedi para fazer, do relatório, para vocês conhecerem a história toda de como que se deu essas tragédias criminosas da Vale em Brumadinho. É um assunto importante, nós vamos falar disso um dia com mais calma, mas que nos leva a crer que vamos ter que fazer um movimento para reestatizar a Vale. Eu tenho um projeto de lei que fala disso, que é um plebiscito pela reestatização da Vale. Um dia nós vamos conversar sobre isso. E tem um projeto também de taxar as grandes fortunas, que é a saída para a crise. Taxar as grandes fortunas, reestatizar as empresas estratégicas para a gente ter um processo de retomada de crescimento a partir do Estado brasileiro. Isso aqui é fundamental. Aliás, a crise do coronavírus está demonstrando que a iniciativa privada e o mercado são incapazes de socorrer o nosso povo. Nós precisamos da presença do Estado. E esse Paulo Guedes não entende nada disso, ele e Bolsonaro, e continuam querendo que as pessoas morram para recuperar o lucro. O Bolsonaro fala tanta besteira nisso que ele cita a Suécia. A Suécia foi dos países lá nórdicos o que mais teve mortes e o que a economia está mais afetada, viu, Bolsonaro, seu burro? Procure estudar um pouco, ver se você se adapta, pelo menos, ao estudo de alguma coisa da ciência, ciência política, ciência econômica, ciência social, ciências da saúde, ciências humanas. Na Suécia, repetindo, foi o país que mais teve erros no trato com o coronavírus. Mais gente morreu e mais a economia caiu. Porque não adianta você achar que você recupera a economia interna com um número de mortos grandes, porque foi rápido. Porque você tem que ter a relação internacional. E quem vai fazer relação internacional com um país cheio de coronavírus? Você é burro, Bolsonaro. Você, esse Paulo Guedes, vou te contar, tem hora que dá raiva também, porque já passa a idiotice fascista. É impressionante. A ideologia fascista não consegue raciocinar. Parece que o teco e o leco não se ligam. 2 neurônios e eles entram em choque. Então é de dar raiva, e por isso esse tanto de morte de pessoas. Eu falei também da Amazônia, que nós estamos com medo deles aprovarem lá o projeto de lei que substitui a MP 910, que é a MP da grilagem. Nós não podemos deixar o projeto de lei da grilagem. E falei também do Enem, que nós obtivemos já uma vitória, o ministro hoje anunciando que vai adiar o Enem, mas nós estamos de olho. Nós queremos não é adiar um mês só, não. É adiar até terminar o ano letivo para que os estudantes com conhecimento adquirido possam fazer a prova do Enem em condições mais semelhantes ao dos outros. Fiz também a denúncia aqui do Zema, que vai anunciar mais uma escala de pagamento, e o Zema é aquele que está roubando, tirando dinheiro da educação do Fundeb para pagar outras coisas, e não paga a educação, e não paga o servidor público, e fica lá puxando o saco do Bolsonaro para cima e para baixo, ao invés de requerer os direitos que Minas tem. Então, um governador fraquíssimo que nós estamos tendo lá. E, por fim, a Regina Duarte, que deu tchau, saiu como um pum, rapidamente, deste governo de porcaria. Foi só um pum num governo fedorento. É o retrato da Regina Duarte. Pessoal, um grande abraço para vocês. Nós estamos firmes aí na luta. Carlos Alberto também mandando um abraço para a gente, pedindo um retorno sobre o ICMS do minério. Eu falo disso depois, é a Lei Candir, que esse governo não termina com ela, e pior, não faz o repasse para Minas, e o Zema de Pires na mão lá. A Suécia, 3.500 mortos, é isso mesmo. Está falando aqui o Loureiro Filho, é isso aí, 3.500 mortos na Suécia. Foi o que mais morreu naquele lado de lá. Pessoal, então um grande abraço,
Bom almoço a todos. Agora mesmo começa a sessão na Câmara e nós estamos juntos aí. Sempre na luta, hein? E Lula livre. Saudade do Lula. Saudade do Gilberto Gil. Um grande abraço, pessoal. Fora Bolsonaro!